chama acesa aqui, irmãos. Amém? Irmãos, eu só quero 20 minutos. Marcos 8, versículo de número 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que me pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não dará um sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Diga ao seu irmão: tornou. Mais alto, diga: tornou. Apenas me ouça agora. E eles se esqueceram de levar pão no barco. Não tinham consigo senão um pão. E você se assenta. Glória seja dada ao Cordeiro. Deixa eu falar um negócio para você. Oswaldo Cruz é um lugar que Deus assinalou, irmãos, no céu. Oswaldo Cruz e Bento Ribeiro é um lugar que Deus assinalou. Você observa, irmãos, antes de nós, olha para cá, irmãos, antes de nós inaugurarmos esse templo, nós estudamos a geografia do lugar. Sabe aquela coisa que Neemias fez? Jejum, oração, a construção do primeiro espaço. Para quem não sabe, nós edificamos esta casa com lágrimas, com oração. Foram 40 dias dormindo aqui. Eu estou no altar de Deus, minha esposa está aqui à minha esquerda, orando, jejuando, preparando o espaço, porque Deus disse algo a Jeremias. Deus disse a Jeremias que antes de edificar, primeiro haveria uma necessidade de derrubar, de destruir, desfazer. Porque Deus não constrói, escuta isso aqui, Deus não constrói nada em cima de alicerces que Ele não colocou. Primeiro há uma necessidade de desfazer aquilo que Deus não fez. Por isso que para você fazer a obra de Deus, escuta isso aqui, primeiro nós precisamos limpar o recipiente. Uma linguagem figurativa, ninguém bebe uma água, 99% de água potável, com 1% de águas com coliformes fecais. Quem bebe? Você não bebe, porque esse 1% ele contamina toda a água, todos os 99% da água potável. Então, irmãos, todo diabo percebe que tudo que ele edificou está sendo desfeito, ele começa a usar das suas artimanhas. Mas eu já quero soltar a primeira profecia aqui do alto. Quem tem mão para levantar e me ajuda? Repete comigo, Satanás. Quando você veio, Jesus já estava aqui. E os seus dias estão contados. Tudo que Deus não edificou será desfeito na minha família, na minha região, aonde eu colocar a planta do meu pé. Os teus trabalhos, os seus feitos já estão sendo destruídos. Quem crê nessa palavra dá um sinal, pelo amor de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, irmãos. Teve adoração, teve tudo, não teve nada, né? Vai falar da palavra. Sabe por quê, irmãos? Houve um preparo. A presença do pastor Dionísio, a presença do pastor Manivaldo, cadê? Foi arrebatado? Que são exímios pregadores, embora seu é, graças a Deus. Aqui é só fechar o olho e apontar.
Mas o que Deus me deu para partilhar contigo hoje, só vai sair daqui da mesma maneira quem quiser. Só vai sair da mesma maneira quem quiser. Nós acabamos de ler, irmãos, do capítulo 8 de Marcos. Nós lemos a partir do versículo de número 10. E 2 versículos dentre todo o capítulo, irmãos, porque Bíblia a gente lê em casa, né? Bíblia se lê em casa. Mas 2 versículos de todo o capítulo me chamou a atenção. Eu queria te pedir que você torne a ler comigo. O versículo de número 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão no barco. Não tinham consigo senão um. Escute isso aqui, queridos. Essa história narra a segunda multiplicação dos pães. A primeira, Lucas João capítulo 6, Marcos 6 também certifica da primeira multiplicação, onde 12 cestos sobejaram. Esta segunda multiplicação, narrada no capítulo 8 de Marcos, ela faz com que sobeje 7 cestos de pães. Estes cestos narrados aqui é o mesmo cesto que tiraram Paulo quando tentaram matar a Paulo. Esse cesto, ele é tão grande que cabe um homem adulto dentro. E nessa ocasião, sobejaram 7 cestos grandes, diga grandes. Porém, você vai perceber que Jesus, ele toma o barco após a segunda multiplicação e atravessa para a região da Dalmanuta. Chegando lá, ele vai se deparar com os fariseus. Quem são os fariseus? Quem esteve aqui na escola bíblica ouviu um trecho em que a missionária Sueli falou a respeito da corrupção, de um período da corrupção da Igreja Católica. E os fariseus da época, eles viviam mais ou menos isso, uma espécie de monopólio das Sagradas Escrituras, colocando dogmas que eles mesmos não tinham condições de cumprir, fardos em cima do povo. Então eles se incomodaram com uma proposta de Cristo, que era o novo e vivo caminho, entendendo que assim o ganha-pão, a maneira sutil deles defenderem algo além daquilo que eles já ganhavam. A corrupção é isso, irmãos. É você colocar algo além. Então eles vão se incomodar em tentar interrogar Jesus de maneira a tentá-lo. Mas Jesus, irmãos, que não podia perder tempo, diga para o seu irmão, nós não podemos perder tempo. Diga, Jesus está voltando. Ele vai dar resposta para esse, versículo 13. E os deixando-os, tornou ao barco. Os discípulos já se encontravam no barco. E agora Jesus vai tornar a atravessar, só que dessa vez para a região da Judéia, ou da Galiléia, melhor dizendo, aonde residiam os discípulos. Nesse período, cada qual vai tornar a sua casa. Uma vez que a multiplicação tinha acontecido e aproximadamente 5, 6 mil pessoas foram alimentadas, só de homem nesta ocasião 4 mil. Só de homem nessa ocasião 4 mil, fora mulheres e crianças. Então eles vão regressar juntamente com Jesus no barco para a sua, diga, casa. Só que dessa vez eles não carregam consigo, diga, pão. E eles vão lembrar que não carregaram consigo pão. Querido, essa questão de abundância e escassez
ela é muito corriqueira na vida de alguns. Jesus, quando chama seus discípulos, ele vai dar alguns conselhos, dentre os quais que eles não deveriam carregar alforjes. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que esses 12, eles não tinham com que se preocupar no que tange a questão da provisão. Pega isso aqui. Porque enquanto eles se lançam na obra, Jesus estava cuidando dos seus. Eu ouvi aqui nesse altar que enquanto fiel for, de nada teremos falta. Então eles regressam para a sua casa, só que dessa vez algo vai me chamar a atenção. E eles esqueceram pão. Uma vez 7 cestos, dessa vez não são 12, mas são 7 cestos que soberam, cestos estes que cabia um homem adulto dentro. Então não era pequeno, era grande. Até aí, tudo bem? Só que eles vão se agarrar em 2 questões. Eu queria que você dobrasse a sua atenção. A primeira, Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, então ele resolve tudo, sim ou não? Sim. Diga para o seu irmão, nem sempre. Existem propósito e propósitos. Pega isso aqui. A vida de Cristo ao mundo foi por um propósito: nos remir das garras do inimigo. Uma vez que o primeiro Cristo, o primeiro Adão, ele uma vez que peca, ele dá legalidade a Satanás e entrega todo o domínio da humanidade nas mãos de Satanás. Então Jesus vem para nos remir. Diga, remir. Mais uma vez, remir. Então a vida de Cristo, primeiro, foi para resgatar, religar o homem a Deus. A religião, verdadeiro cristianismo, religar o homem, isso é fato. E o segundo motivo da vida de Cristo, nos ensinar, nos embasar e nos preparar para os dias vindouros, os dias de hoje que nós estamos vivendo. Sendo que os discípulos, ora, me parece que eles tinham um pico de amnésia. Entenderam eles que Cristo ficaria para sempre. E Ele está no nosso meio, só que em pessoa. Eles foram testemunhas vivas e oculares de Cristo. Se assentaram com Cristo, comeram com Cristo. Então eles pensavam que Cristo ficaria para sempre no meio. Então eles pensaram contigo, deixa o sexto aí. E a Bíblia me dá margens para conjecturar, pastor Dionísio. Talvez cansados. Você sabe o que é você servir 4.000 pessoas? Você sabe o que é você trabalhar o tempo inteiro? Grava isso aqui, irmão. Isso aqui vai servir para muita gente. Porque eles não se assentavam e comiam primeiro. Primeiro eles. E após servir a todos, então eles se saciavam. Mas a Bíblia está dizendo que sobraram quantos cestos? Diga 7 cestos. 7 cestos cheios sobraram. E talvez no momento de cansaço, é nessa hora, irmãos, que muitas batalhas, sabe, irmãos, são perdidas. Porque o diabo não vai te atacar você no pleno vigor. O diabo não vai te pegar no início do dia, quando você acorda disposto. É quando você está vindo de um turno de trabalho. É quando você está vindo de um dia difícil, trabalhoso. Essa hora que ele vai te visitar. Ou você não se recorda da tentação do deserto. Após jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás vai observar que Jesus entrega o seu propósito. Entregando o seu propósito, ele se apresenta. Diga para o seu irmão, o diabo sabe a hora de te visitar. Então sacode ele e diga, para de dar desculpa dizendo que está cansado, que está fadigado. É nessa hora que Deus espera o melhor de você. E é também nessa hora que o diabo investe. Eita! Terra! Estou cansado, hoje eu não vou. É só hoje. Diga para o seu irmão, tudo começa com só hoje. Tudo começa com só o dia sorrateiro. Hoje eu estou muito cansado.
cansado, hoje eu não vou. É nesse dia que ele te pega. Hoje eu estou muito cansado, hoje eu não vou. Nesse dia que a oração da igreja ia ser tão forte que o laço ia ser cortado. Não, eu estou muito fatigado, eu tenho motivo, Deus entende, mas o diabo não entende. Não está entendendo? Diga, eles levam consigo somente um pão. Nem todos terão dinheiro. Deixa eu mudar isso aqui para simplificar o nosso entendimento. Nem todos terão em abundância. Quer saber por quê? Pergunta por quê, pastor? Porque senão Jesus te perde. Então ele prefere não te dar para não te perder. Deixa eu apontar para cá para não achar que é algo pessoal. Ele prefere não te dar para não te perder. Ele se esquece. Aí Jesus propositalmente vai dar um alerta a eles. Ele ouve. Acautelai-vos com o fermento dos. Irmão, Jesus está falando, sabe de quê? De dogmas, de sofisma, de cisternas rotas. Sabe o que é uma cisterna rota? Cisterna furada. Você põe água, mas nunca tem. Estão sempre aprendendo, mas nunca aprendem. Cisternas rotas. Os dogmas dos fariseus, presbíteros de lei. Então Jesus está dizendo, acautelai, por quê? Os ensinamentos deles, irmãos, não existe clã, não existe família, não existe igreja que somente uma pessoa ou duas é beneficiada. Eu duvido, irmãos, o que Deus pingar aqui nesse altar vai esparramar sobre a igreja. O que Deus pingar na minha vida vai esparramar sobre a sua vida. O que pingar na vida do teu irmão vai abranger. Mas estou prova aí, seu próprio. Pedro, me empresta o seu barco. Pedro estava pesado, injuriado, mas ele cede o barco. E de repente, irmão, Jesus diz, agora vem comigo. Vamos mais um pouquinho para o fundo. Tu acha que todos foram? Tu acha que Jesus vai te dar desafio quando as circunstâncias são favoráveis? Primeiro, era dia, peixe não surge de dia. Quem é pescador sabe. Então Pedro já ficou meio atônito se ia ou se não ia, porque uma madrugada inteira e nada pescou. E agora que amanheceu, você vai dizer para mim que vai ter peixe. Só que Pedro se esqueceu que lá no Gênesis Deus disse que haja expansão de água. E dentre as águas, que haja animais aquáticos. Quem fez o peixe foi Deus. Quem manda no peixe é Deus. Quem manda na provisão é Deus. Quem será? Jesus disse, agora lança a rede, irmãos. O evangelista falou aqui, não é porque eu estou dizendo, mas é pela paz. Pedro respondeu, após uma noite inteira nada apanhei, mas segundo a tua, lançarei. Diz para o seu irmão que anda pela palavra, não se perde, porque ela é lâmpada, ela é luz, ela é bússola, ela é azimuth. Se tu vê um crente muito melindroso pelos cantos, são duas questões, irmãos. Está vivendo o processo, porque tem processo que nos faz chorar. Tem processo que nos faz chorar. Ou ele tem a Bíblia só de enfeite. Pastor, explique isso melhor. Crente que dá atenção à palavra sempre tem uma. Você vai ver que depois dessa experiência, tudo que questionava Pedro, Pedro respondia na bucha, segundo a luz da. Prova isso, pastor. Atos, capítulo de número 2. A Bíblia diz que tomando a palavra, Pedro, ele respondeu, versículo 38, varões galileus, o que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel, capítulo 2 de Joel, versículo 28.
E o que está acontecendo aqui dentro, que quem está lá fora não entende, não é só para vós, é para os vossos filhos, filhos dos vossos filhos, até a 1000ª geração. Quem crê nessa palavra, porque quem edifica na palavra, essa palavra esparrama, é como uma raiz que se aprofunda em tudo aquilo que não foi Deus que plantou, será arrancado, extirpado da tua vida, e ficará o que, pastor? A luz da palavra. Quem crê nessa palavra, quem recebe essa palavra. Pastor, ainda não entendi. Então segura. Você se lembra de Josué? Capítulo 1. Deus disse o que para ele? Josué! Sim, Senhor. Moisés, meu servo, é morto. É, Senhor, estou sabendo. Por isso que eu estou abatido. É, Josué, mas tu, diz para o seu irmão, é você que Deus escolheu. Deus respeitou o tempo do luto. Mas quando cessou o tempo do luto, Deus disse: você. E como é que eu faço? Medita na palavra da minha, dela, não se desvie nem para a direita, tendo cuidado de guardar, ninguém poderá te resistir. Não tem catibozeiro, não tem vizinho atribulado, não tem mau colega de trabalho, não tem mau irmão da igreja, porque quem está edificado da palavra não olha para a esquerda, não olha para a direita, se deu bom dia, se deu a paz do Senhor. Eu quero viver as promessas da palavra. Só quem quer me dar um sinal, meu. Pastor, ainda é muito pouco, então segura. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Se é de boa fama, absorve. Se faz o bem, absorve. Se é para a glória de Deus, vai ser nutrido. Ai, 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 ai. Por que, Paulo? Porque eu aprendi a viver escassez. Crente vive escassez. Crente vive escassez dando glória a Deus. Crente vive escassez e não deixa de tomar banho, pentear cabelo, botar melhor roupa, botar o salto, brilhar o brilho no sapato, botar uma vive escassez dando glória a Deus. Pastor, ainda não entendi. Crente não é mendigo, crente é servo, crente não é pedinte, crente é servo, e quem é filho não fica desamparado. Não fica. Só tem que me dar um sinal da hora de Deus. Ah, não, é que Deus me disse. Deus não disse nada. Cuidado com essas profetadas aí. Até hino que se canta, você tem que ter cuidado. A melodia é bonita, morte, choro, tristeza e dor. Completa aí. Na igreja? Na igreja? Sabe quando é que vai acontecer isso? Quando eu deixar de ouvir a tua voz. Lá sim, não tem ranger de dente, não tem planto, não tem calor, não tem fome, não tem escassez. Quando você cantar isso aí, sabe o que você está dizendo? Antecipa a minha subida. Antecipa a minha ida. Porque lá na glória não vai ter morte, não vai ter choro. Quem quer subir? Olha. Meu Deus! Às vezes a gente vê nos carros, lá em São Paulo não, pastor Dionísio, mas aqui no Rio, posso todas as coisas.
Eu sei que como cristão, olha para cá, como cristão, irmãos, ninguém quer seguir um crente, sabe, moribundo. Ninguém quer seguir um crente murmurador, que só vive reclamando da vida, que não vê bênção em nada. Sim ou não? Irmãos, Deus está fazendo uma coisa grande aqui, não está? Mas tem gente que já acha defeito. Tem crente assim, irmãos, que não consegue tirar o doce com o amargo. Mas uma coisa eu vou te dizer: se você teve um encontro com Jesus, se de fato você se encontrou com Jesus, mudanças na sua vida precisa acontecer. Deixa eu aproveitar isso aqui, que eu não sei o dia de amanhã. Robson, filma aqui o negão. Filma aqui que eu vou soltar o negócio. Aproxima aqui. Tá focado. Ó, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Ontem eu estava numa cruzada, lá em Nova Era, Nova Iguaçu, Baixadão, frente com o morrão. Escuta isso aqui. Aí o tema da cruzada foi Isaías 6:8. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? A Isaías se prontificou. Eis-me aqui. Escuta isso aqui. Só que se tu ler a epígrafe de Isaías capítulo 6, a epígrafe diz assim: a escolha do profeta e sua consagração. Porque chamados são muitos. Chamados. Mas eu te digo que você ainda pode mudar o pensamento de Deus a respeito da sua escolha. Paulo cresce. Vou encerrar aqui em Marcos 8. Aos pés do rabino Gamaliel, se torna um fariseu. Tarso, para quem não sabe, quando seus pais se mudam para Tarso, escuta isso aqui, foi por conta, irmãos, de uma escola de profetas, escola, e por conta dessa escola que ele ouve, os pais de Paulo se mudam para Tarso, e Paulo vai crescer naquela escola, aprendendo o farisaísmo, escuta isso aqui. Então os pais de Paulo pensaram: se existe um bom colégio, não é pecado você desejar que seu filho estude num bom colégio, nas melhores faculdades. O pecado é você não atentar para a vontade de Deus, para a vida do seu. Então os pais de Paulo fizeram a sua, diga, parte. Paulo então cresce aos pés dos rabinos, especial Gamaliel, na cidade de Tarso, uma província romana. Querendo ou não, ele tinha como ter uma ligação com Roma, e por isso ele adquire cidadania. Lembra lá em Atos 16, quando ele apanha, caladinho? Porque se ele abre a boca, Silas apanha sozinho. Então, se nós iniciamos a obra juntos, vamos juntos, apanhando ou dando glória. Paulo então se cala, e lá em Tarso ele cresce, embasado para ensinar. Porém, escuta isso aqui, irmãos. Na estrada da graça, Atos 9, caminho de Damasco, ele tem um encontro. E quando ele tem um encontro, Jesus vai ensinar a ele o verdadeiro caminho, de maneira que os próprios discípulos não entendem. Então, queridos, quando nós somos edificados no caminho da verdade, todos os ensinamentos que nossos pais não cristãos nos deram se tornam falíveis. Paulo entende esse negócio. Paulo então ele faz o caminho de volta, irmãos, e se torna o maior de todos, embora tenha sido o último a ser chamado. Pastor, onde que você quer chegar? Escute isso aqui. Os discípulos estavam entendendo que Jesus resolveria tudo. Só que quando Jesus decide voltar, diga para o seu irmão:
pelo voltar. Diga, uma hora nós vamos precisar voltar. Diga para o seu irmão, não confie no dia de amanhã. Jesus tinha pressa, e por isso ele embasou os discípulos. 3 anos e meio a saber das contas. Preparar, ele tinha pressa. Só que os discípulos desligados entendiam, amanhã o mestre resolve. Diga para o seu irmão, nem tudo o mestre vai resolver. Ele está te dando base, ele está te dando know-how, ele está te dando ferramentas para que você fique firme, se fortaleça, porque vai ter momento que você vai clamar. Vai clamar, e ele não vai te atender. Se você continuar lendo, você vai ver que no versículo 16, quando Jesus diz assim, e não trouxeram pão, eles vão dizer assim, vermelho dos fariseus. Jesus identifica o problema, escute isso aqui, mas não resolve o problema. Por que ele não resolve o problema? Porque ele já tinha dado base o suficiente, ferramenta o suficiente, para que eles pudessem atravessar aquele momento. Qual é o momento, pastor? Caminho de volta. Diga para o seu irmão, caminho de volta. Só que dessa vez é para casa. Na primeira multiplicação, eles arrebentaram o missionário da Sueli. Foi um comentário da região. Os discípulos de Cristo são fera na rua. Os discípulos de Cristo arrebentam por onde passa, na rua. Os discípulos de Cristo são terríveis. Aonde ele chega, a coisa muda, na rua. Só que a ordem foi a seguinte: tornemos para casa. Na rua, 7.000 pessoas são alimentadas. Na rua, pessoas são nutridas. E quando eles voltam para casa? Ah, mas o barco é ajudado pelo vento. Escute isso aqui. Vai ter dia que nem vento. Porque os barcos da época, eles eram empurrados pelos ventos que sopravam nas velas. E tem gente que quando o vento está a favor, vai longe. Diga para o seu irmão, vai longe. Com o vento a favor, irmãos, eu quero ver o dia que Deus cessar até o vento a favor. Aí você vai ter que usar, sabe o que? A base. Aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus te nutriu. Nós estamos vivendo épocas, irmãos, que vai ser muito bom receber o pastor Dionísio, o pastor Ronivaldo, o pastor Santos Saavedra, que é um parceiro desta casa. Mas nós vamos viver épocas que a base, aquilo que Deus tem te ensinado aqui nesse lugar, aquilo que Deus tem nos mostrado aqui nesse lugar, está chegando a época, irmãos, desse ministério, olha para cá, querido, desse ministério fluir com o dentro. Glória! Vai chegar a época que Deus, o próprio Jesus, mesmo estando nesse barco, ele vai esperar uma atitude nossa, diante daquilo que nós aprendemos, diante daquilo que ele nos nutriu, diante daquilo que ele nos ensinou. Eu não estou preocupado, irmãos, olhem para cá, de fazer show para ninguém. Eu não estou preocupado em fazer graça para ninguém. Eu só quero chegar em casa, irmãos, e saber que a minha parte, eu tenho feito. Talvez eles esperassem um estalar de dedo de Jesus para que os pães multiplicassem e ele chegasse com pães em casa. Só que vai ter hora que Jesus vai dizer: eu já te dei a base, eu já te ensinei, o que mais você quer que eu faça? Usa o que eu te dei. Aí eles olham para dentro do barco e só tinha um único pão. Por que tinha um único pão? Porque eles negligenciaram. O mestre resolveu a primeira, o mestre resolveu a segunda, que o mestre resolva a terceira. Só que Jesus identificou o problema missionário, mas permaneceu de braço cruzado. É contraditório, né? Jesus não resolve tudo. Para ele não tem impossível.
Só que Jesus sabe a necessidade de cada um. Por isso que quando em Lucas capítulo 4, ele vai responder aos fariseus, questionando o fato de ele sentar na cadeira que era direcionada a Moisés, ou o Messias, que era ele mesmo, mas eles não conseguiam enxergar. Ele vai dizer: em Israel, escuta isso aqui, haviam muitos leprosos, muitos, mas somente o sírio Naamã foi curado da lepra. Havia escassez de alimento em todo Israel, mas somente a viúva em Sarepta foi socorrida pelo profeta. Aí talvez tu me pergunta: como é que alguém que não tem parte com a obra pode ser atendido e nós não? Não é que nós não fomos atendidos. O problema é que nós somos nutridos aqui todos os dias. E quando Jesus espera uma atitude nossa de demonstrar: Senhor, está aqui os pães que o Senhor me deu, a gente está com o cesto vazio, a gente não tem nada para passar, e a pergunta que não quer calar: até quando você vai ficar na dependência de Jesus? Não que nós não sejamos dependentes, eu estou falando com um público inteligente, todos nós somos dependentes de Jesus, mas até quando você vai ficar nessa? Até quando você vai dizer: não, Jesus resolve, não, amanhã ele multiplica, não, amanhã ele transforma? Chega a hora que Jesus vai dizer: e o que você aprendeu? O que você recebeu? Vai chegar a hora que não vai adiantar ligar para o pastor, para o missionário, para o irmão do man, para o canela de fogo. Vai chegar a hora que você vai ter que dizer: meu Deus, eram 12 cestos e eu negligenciei, não segurei a quantidade suficiente para voltar para casa e alimentar a minha casa, alimentar o possível vizinho ou alguém que me pare pelo caminho. Quando eles olham para dentro do barco, Márcio, eles vão ver: está faltando mantimento, está faltando estrutura, está faltando base, mas há poder no sangue do Cordeiro. Cada teu irmão aí na quinta costela, diga: após esse dia, eu nunca mais vou andar desprovido, desprevenido, sem recurso. Toda vez que eu for acionado, eu vou levar comigo o que Deus me deu. Fique de pé, por gentileza. Deixa eu te falar um negócio aqui antes de orar por você. Deixa eu te falar um negócio aqui. Quem me ouve? Olha a terra aí, pai. Aviva. Vem pra cá, jovens do Aviva. Olhe pra cá. Bora, Aviva, depressa. Deixa eu te falar um negócio aqui. Escuta bem. Escuta isso aqui. Submissão. É muito bom sermos submissos. Dependente de Cristo, diga melhor ainda. Mas a gente não pode ser negligente. Vai ter situação, escuta o que eu estou te falando. Deus está levando este ministério para um novo nível. Glória a Deus. Deus está levando este ministério para um novo nível. Vai ter momento, vão ter momentos em que vai ter que ser você a pessoa escolhida para cessar o caos, para dirimir o problema. Quem está entendendo? Levanta a mão direita. Repete comigo: quem recebe governo. Diga: quem recebe governo não foge da responsabilidade. Agora diz para o seu irmão aí: Deus espera mais de você. Espera mais de você. Escute isso aqui. Está na hora. Está na hora. Até quando você vai ter uma Bíblia só de enfeite? Até quando você vai levar essa vida mirrada para Deus? Que na hora de almoçar é o teu banquete, mas na hora de oferecer alguma coisa para Deus é um misto frio, e olhe lá. Olha para cá.
Eu não quero te ver no retrovisor. Eu quero caminhar paralelamente contigo. Sei da minha responsabilidade. Sei do meu compromisso com Deus. Sei que Deus tem me requerido assim de mim, irmãos. Que Deus tem me cobrado. E se o Espírito Santo de Deus está nessa casa, a sua vida vai mudar a partir de hoje. É manhã da chave virar na sua vida. A chave de Deus vai virar na sua vida. A chave de Deus vai virar na sua vida. Você vai começar a ser visto entre os seus como uma pessoa de Deus, como alguém que quando fala Deus atende, porque você vai tratar melhor a tua comunhão com Deus. Você vai valorizar mais o fato de você ter essa oportunidade que muitos queriam. Deus não vai olhar para dentro do teu barco após multiplicar tantos pães e ver uma escassez de pães. Só tem um que está interessado que você tenha uma vida mirrada espiritual. É Satanás e seu demônio. Satanás quer que você seja um cara na rua, mas quando você voltar para o teu bairro, quando você voltar para o meio da sua família e para a sua casa, as pessoas olhem para você e digam: essa aí não tem nada de Deus, essa aí não tem nada de Deus. Mas depois do alerta desta palavra, você volta para a sua casa sendo reconhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus, como alguém diferenciado. Feche seus olhos, por gentileza. Aqui na frente, só quem quer reconciliar com Deus. Aqui na frente, só quem quer reconciliar com o Senhor. Entregar sua vida para Jesus. Os demais aí no seu lugar vai ter uma conversa franca, uma conversa sincera com Deus. Porque quando são outras coisas você se esforça, quando são outras questões você chega, quando são outras coisas você se interessa, mas quando fala das coisas de Deus é defeito, é dificuldade, é distante, está calor, não posso chegar, está chovendo. Até quando vamos dar desculpa para Deus? Até quando nós vamos ficar oferecendo essa coisa mirrada para Deus? Deus quer te dar uma promoção, mas tem hora que Ele vai identificar o problema e vai manter os braços cruzados. Mas se você entendeu o que Deus está falando e permite que Deus vire a chave da sua vida, te prepara para viver o melhor dessa terra. Só quem está recebendo essa palavra. Isso, Carmen. É isso aí, Carmen. Oh. Escuta isso aqui. Cada um tem que saber da sua responsabilidade. Não dá mais. Passou mal, chama fulano. Se sentiu mal, chama ciclano. Não. Vai dizer não. Não. Minha história muda hoje. Serei mais íntimo. Vou estreitar minha vida com Ele. Vou estreitar minha vida com Ele. Vou estreitar minha vida com Ele. Para encerrar, irmãos, houve um homem na Bíblia muito ousado, o nome dele é Ezequias. Capítulo 38 de Isaías. Isaías vai até a casa de Ezequias e diz: arruma a tua casa, então somente morrerás e não. Isaías vira e encosta, vai embora. Ezequias corre, bota o rosto na parede em sinal de arrependimento e humilhação. A Bíblia diz que as palavras de Ezequias foram as seguintes: Senhor, quando eu assumi o reinado, quebrei os postes ídolos que meu pai edificou, tornei os cultos nas praças, trouxe professores para ensinar a tua palavra, trouxe professores para ensinar as bandas de música,